Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de geografia que ainda tem como tema a continuidade que nós abordamos na última aula relacionada à robótica, ok? E antes de mais nada, alunos, necessário se faz que eu esclareça os senhores quanto à aplicação do simulado na última semana. Eu já enviei para vocês, na verdade, a chave mestra de correção do gabarito. E aquele simulado tinha como objetivo levar em conta as dificuldades que os senhores apresentaram até o presente momento, tanto por meio das aulas, bem como quanto ao entendimento do conteúdo, possíveis dúvidas que vocês foram adquirindo com o passar do tempo. E por estarmos em um sistema de aulas online, não estamos nos vendo, é necessário que vocês tenham um esforço a mais, pois essas aulas online é necessário que os senhores tenham uma dedicação e busquem novas formas de conteúdo, para que juntos nós realmente alcancemos uma aprendizagem significativa e satisfatória a todos, ok? Então, eu espero que se vocês tiverem dúvida quanto a alguma questão, ou se vocês não tiverem entendido a pergunta, por favor, recorram ao grupo no horário da aula e eu tentarei esclarecê-los da melhor forma possível. Tudo bem? Bom, iniciando agora nossa aula, Robôs e Empregos. Esse é um texto produzido pelo autor Mário Campos e eu farei da seguinte forma. Na última aula eu consegui trabalhar com os senhores alguns slides. Nessa aula eu me aterei apenas ao texto e tentarei esclarecê-los quanto às dúvidas ou quanto aos pontos que forem expressos por meio dessa abordagem textual. Vamos lá. A demografia dos robôs é bem diferente da demografia humana. A taxa de crescimento das populações humanas vem caindo, enquanto que as de robôs vêm aumentando. Lógico, por que isso, alunos? Mais uma vez, nós estamos batendo na tecla da Revolução Industrial, originada na segunda metade do século XVIII na Inglaterra. Ainda estamos vivenciando essa fase dessa Revolução Industrial. Uma de suas principais características com o passar do tempo foi o aperfeiçoamento, foram as modificações que trouxeram essa robotização no nosso processo, principalmente no meio do trabalho. Então, é natural, é normal que hajam esses processos que envolvam o maior número de máquinas e enfatizando sempre os robôs. A taxa de crescimento da população brasileira, por exemplo, caiu de 3% na década de 1950 para menos de 2% nos dias atuais. Enquanto isso, a população mundial de robôs no início da década de 80 cresceu à base de 45% ao ano e no meio da década saltou para 74%. São números impressionantes. O que acontece, alunos? Como nós estamos vivenciando um processo de industrialização em que é necessário que haja um maior envolvimento de máquinas e essas máquinas acabam sendo vantajosas tanto para os empresários, os detentores dos meios de produção, como para podem ser vistas também como uma forma de proteção para os trabalhadores. Vejam bem, nós temos algumas atividades industriais em que é necessário, em que se fossem realizadas por trabalhadores, eles sofreriam altos riscos, como por exemplo nas usinas que utilizam material químico para a produção de energias. Nessas usinas, se eu não me engano, há uma em Volta Redonda, é necessário que haja uma robotização para lidar com alguns materiais em temperaturas elevadíssimas, o que colocaria em risco a vida dos trabalhadores. Então, para começo de conversa, nós estamos visualizando nessa leitura do primeiro parágrafo que com o passar dos anos, com o passar do tempo, nós estamos tendo um progressivo aumento do número de robôs. Esses robôs, nos nossos tempos atuais, vieram para ficar, alunos. Então, professor, mas e se de um instante para outro eles conseguirem realizar a substituição humana? Esqueçam isso, alunos, isso é mais obra de ficção científica do que realmente
condizente com a nossa realidade. Os robôs, eles precisam de seres humanos para coordenarem as suas atividades, uma vez que eles não possuem estruturas mentais. E isso é um processo que, embora haja um avanço e haja uma quantidade bem considerável de robôs, todos são governados, todos precisam do ser humano para orientar os seus serviços. Então, essa fala de que os robôs vieram para substituir o ser humano, colocando em risco a nossa sobrevivência, a nossa existência, isso é muito mais uma obra de ficção científica, alunos. Bom, os últimos dados do referido censo são de 1992 e limitados aos robôs industriais. Naquele ano havia cerca de 600 mil robôs em todo o mundo. O crescimento entre 1990 e 1991 baixou para 16%. E em 1992 para 8%, como reflexo da recessão que atingiu os países mais avançados. Estou me referindo à crise. Essa crise econômica, que o processo capitalista, que é o processo em que o mundo todo gira, embora hajam algumas nações que se dizem, socialistas, nós sabemos que o que realmente governa o mundo é o modo de produção capitalista. O modo de produção capitalista, ele é tendencioso a processos de elevação e de declínio. E nesses anos de 1990 a 1992, nós tivemos uma crise do sistema capitalista. E isso fez com que nós tivéssemos uma recessão no aspecto industrial. E, lógico, se a indústria não avança, os robôs também não avançam. Estima-se, porém, que a taxa tenha voltado a crescer, à base de uns 20% no ano da reativação da economia, a partir dos anos de 1993. Assim sendo, o estoque de robôs em 1994 deve estar perto de 900 mil unidades, ultrapassará a casa de 2 milhões bem antes do final do século. Ou seja, isso são dados ainda antes do nascimento de vocês, antes do ano de 2000. E nós estamos nos atentando que esse processo de robotização, ele necessita do processo capitalista. Um não avança sem o outro. O modo de produção capitalista é necessário que haja uma efetividade, é necessário que haja um avanço para que o processo de robotização também alcance índices consideráveis. Esses bichinhos resolvem uma série de problemas e criam outros. Vejamos. Lembremos das proezas dos robôs das cápsulas espaciais, que encarregaram de colocar e trazer de volta os tripulantes da nave. Vejam só, alunos. Atualmente nós temos um robô em Marte. Eu esqueci o termo que os astronautas se referem a ele, mas por quê? Em decorrência das temperaturas, seria impossível que nós tivéssemos, mesmo com os trajes espaciais, seria impossível que nós tivéssemos um ser humano que fosse capaz de pisar atualmente no planeta vermelho. E por isso que eles enviaram um robô. E esse robô está colhendo registros, está colhendo dados que são vantajosos a nós, uma vez que trazem respostas a muitas indagações. Então, os robôs, eles facilitam a nossa vida. Um outro dado que nós poderíamos citar, o oceano, ele não é totalmente conhecido por nós, seres humanos, até mesmo pela pressão em que ele exerce. Mas os robôs atingem distâncias que nós, seres humanos, não conseguiríamos. Então, é uma vantagem de estarmos utilizando desses robôs na nossa sociedade. Por exemplo, há uma siderúrgica brasileira que tem um robô instalado no meio de altíssimas temperaturas do seu alto forno, a fim de reparar uma rachadura. O que acontece? O conserto deverá estar pronto dentro de alguns meses, tarefa impossível para qualquer ser humano. Nós temos algumas indústrias no Brasil, siderúrgicas, termoelétricas, usinas que produzem energia por meio de processos químicos, que são necessários esses utensílios, que são necessários a presença de robôs, pois, do contrário,
nós não conseguiríamos obter uma produção que fosse rentável e que correspondesse às necessidades da população. Então, os robôs fazem esses processos, eles cumprem essa funcionalidade, uma vez que eles são resistentes a temperaturas, a pressões, a materiais químicos, coisa que nós, seres humanos, não somos. A maioria dos robôs industriais ainda é usada em atividades perigosas, insalubres, penosas, como solda, montagem contínua, pintura em recinto fechado, carga-descarga e outros. Para os seres humanos, é bem melhor pilotar os robôs do que viver no calor de uma secção de soldagem ou de uma poluição de um sensor de pintura. Então, assim, repito para os senhores, esse parágrafo ele diz muita coisa. Como, por exemplo, é necessário os robôs no atual processo capitalista que nós vivenciamos? Sem sombra de dúvidas. E esses robôs, eles são controlados, eles são pilotados, eles são direcionados, eles são auxiliados pelos seres humanos, porque, repito, o ser humano não conseguiu essa façanha de criar uma inteligência artificial. O processo de robotização, ele precisa do homem para direcionar, ele precisa do homem para guiar o seu trabalho. Ocorre que na indústria, um robô está substituindo, em média, 3 trabalhadores por turno, o que significa 9 posições de trabalho no período de 24 horas. Em países onde há escassez de mão de obra, como por exemplo o Japão, justifica-se a existência de 312 robôs por 10 mil trabalhadores. Ou seja, professor, embora os robôs realmente não vieram com esse objetivo de substituição do ser humano, mas por eles realizarem as atividades que antes eram realizadas por pessoas, eles acabam substituindo. Sim, mas eles substituem em atividades pesadas e não necessariamente em atividades costumeiras. Peguemos como exemplo aqui mesmo o caso de Rubiataba, que eu estou pensando aqui agora. Nós temos a usina. A usina precisa da matéria-prima cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, há alguns anos atrás, ela era colhida, ela era cortada por trabalhadores. Vejam só, aqui no nosso município mesmo nós já temos um processo de robotização. Agora nós temos as máquinas. As máquinas realizam o processo de poda, as máquinas realizam o processo de trazerem essa matéria-prima para a usina. Então, isso é benéfico para o nosso município, sem sombra de dúvida. Nós sabemos dos danos que o trabalho braçal, principalmente cortar cana, submete os seres humanos com o passar dos anos. Professor, mas também tem as suas características negativas, sim, sem sombra de dúvida, porque esses trabalhadores que antes recebiam um salário para realizarem esse trabalho podem estar desempregados. Mas é necessário que vocês façam uma observação. Entra em cena o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é uma figurinha-chave para que vocês entendam esse processo de robotização que acompanha o desenvolvimento da humanidade nos últimos anos. Esse desenvolvimento sustentável, se nós parássemos para pensar, a partir do instante que a usina fez uma substituição de trabalhadores braçais por máquinas que são capazes de cortarem, de trazerem a cana até ao local específico para que seja realizada a moagem e outras coisas a mais, a usina tem a responsabilidade social de fornecer trabalhos para aquelas pessoas que antes prestavam o seu serviço de forma braçal. Como? Aí entra em cena uma série de políticas que podem ser direcionadas até mesmo pelo município de Rubiataba, como, por exemplo, a usina poderia plantar seringueiras e, desta forma, forneceria local de serviço para aquelas pessoas que antes realizavam os seus trabalhos braçais. Então, assim, essas são algumas sugestões e que as indústrias também têm que estarem atentas. Então, é necessário todo um processo que é voltado tanto para o desenvolvimento sustentável, bem como
para o processo de robotização, fazendo com que haja um encontro desses trabalhadores braçais, bem como com esses serviços que antes eram realizados de forma humana. Professor, mas isso é um processo contínuo? Não, esse processo tem tempo. Com o passar dos tempos, dos meses, dos anos, as pessoas vão cada dia mais buscarem domínios, buscarem conhecimentos capazes de direcionarem essas máquinas. Então é necessário que haja um desenvolvimento sustentável agora, no momento inicial, para que depois nós tenhamos algumas mudanças que podem ocasionar em um emprego satisfatório a todos, ok? Mas num país como o Brasil, a robotização, embora não possa e não deva ser evitada, terá de ser bem pensada. Foi informado que um banco em São Paulo está usando robôs para transportar fitas magnéticas de prateleiras para os computadores, e vice-versa. Será que essa atividade é tão perigosa, insalubre e penosa para que um ser humano possa executá-la? Entra em cena o desenvolvimento sustentável que eu bati na tecla com os senhores minutos atrás. Então, assim, é necessário que haja todo um repensar, é necessário que haja um acolhimento por parte desses empresários. Professor, mas esse acolhimento, esses donos dos meios de produção estão atentos a isso? Não. Quando eles não estão atentos a isso, entra em cena a justiça. A justiça é capaz de obrigar esses empresários que antes só pensam no seu lucro a fornecerem alternativas para esses trabalhadores braçais. Porque, embora eles ainda visem apenas o lucro, é necessário um equilíbrio. Não é possível que haja um grande enriquecimento de um único indivíduo, enquanto a maioria da população se empobrece e carece de recursos mínimos. Então, entra em cena, nesse quesito, o desenvolvimento sustentável. Mas, como é praticamente impossível inverter essa tendência, só nos resta preparar cada vez melhor a nossa juventude, flexibilizar o modo de contratar as pessoas, abrindo espaço para trabalhadores e empresários fazerem os arranjos que melhor se ajustem às suas necessidades, como eu já disse para os senhores. Esse desenvolvimento sustentável, esse processo de readequação, esse processo de acolhimento desses trabalhadores que antes realizavam esses trabalhos braçais, ele tem um tempo de duração. É fato que, com o passar do tempo, as pessoas vão se qualificando. Então, a formação profissional será o segredo para que nós realmente saibamos pilotar e controlar esses robôs. No Brasil, isso tudo se resume na urgente necessidade de melhorarmos os processos de educação e formação profissional, assim como simplificarmos a nossa legislação trabalhista e previdenciária, ajustando a uma economia que daqui para frente ficará cada vez mais aberta e mais competitiva. Então, é necessário que os senhores busquem formação continuada, é necessário que os senhores busquem estudos, porque não basta sermos bons hoje, é necessário sermos os melhores. E nós só alcançaremos esse patamar de melhoria se buscarmos estudos contínuos e permanentes, ok? Então, de certa forma, é isso. Robôs versus empregos. Nós sabemos que os robôs não vieram para substituir o ser humano, uma vez que é necessário o controle, uma vez que é necessário o ser humano para pilotar, para direcionar os seus processos, as suas atividades, mas é isso o tema que foi discutido na aula de hoje. Ok, alunos? E como atividade, uma atividade simples, que eu peço que os senhores façam, vocês escreverão no caderno de vocês, quanto à utilização de robôs nas indústrias. Quais são os pontos positivos? Quais são os pontos negativos? Eu preciso ver a opinião de vocês, eu preciso conhecer a forma em que vocês estão pensando sobre esse tema, ok? Após vocês realizarem essa atividade no caderno de vocês, vocês retirarão uma foto e enviarão para o meu WhatsApp privado. A lembrá-los que os senhores terão até as 17 horas e 20 minutos da aula de hoje para enviarem essa atividade a mim. Do contrário, caso os senhores tenham dúvidas sobre quaisquer temas relacionados a essa temática a ser desenvolvida com vocês no decorrer dessa aula, retirem-a no grupo no horário da aula, ok? Um abraço, se cuidem, ainda estamos em estado de calamidade, embora nós tenhamos tido um decreto